públicas, né? Como combinar esses instrumentos à disposição dos Estados. E aí a gente tem desde instrumentos mais coercitivos, instrumentos mais democráticos, o impacto que isso tem nas populações-alvo, né? No próprio desenho das políticas e assim por diante. Então, são estudos que vão pensar essa dimensão do desenho, né? Da combinação dos instrumentos à disposição dos governos para produzir políticas. Depois a gente tem abordagens baseadas em redes, né? Abordagens, essa do policy feedback tem a ver muito com a abordagem do novo constitucionalismo histórico, né? Pensar um pouco a ideia das políticas já adotadas e o impacto que elas têm em políticas e alternativas futuras, escolhas futuras, né? Os atores têm a partir daquilo que já existe. Um pouco a tônica dos estudos de feedback de políticas. E a abordagem de narrativas, né, pode ser vista como um desdobramento da abordagem de coalizões de defesa no nível micro, né? Então, dentro das coalizões, dentro dos grupos, né, como é que esses atores criam as narrativas e dão suporte às ideias que os unem, né, fazem com que eles enxerguem as políticas da mesma forma. Então, mas é uma abordagem, né, que entra na última edição. Então, de uma forma geral, eu acho que essas primeiras na literatura internacional já estão bem consolidadas, né, já há algum tempo. A abordagem ali a primeira, né, do Kindle já é de 84, atravessou os anos 90, então são abordagens mais consolidadas. No caso brasileiro, algumas ainda são novidades, aí começa a entrar na questão dos estudos em políticas públicas no Brasil já, né? Várias dessas abordagens aqui, para nós, ainda são uma novidade, tá? Para mim, a surpresa um pouco menos, eu achei que eram menos utilizadas do que são. Estou fazendo exatamente um levantamento agora para um artigo, né, e encontrei coisas interessantes, olhando teses e dissertações, e daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês também. Mas, estou dizendo que elas são um pouco novidade, porque a tradição das ciências sociais no Brasil vem de outro caminho, né? A literatura internacional que desenvolveu esse pensar sobre políticas públicas inicialmente democrático, lá nos anos 50, né, ela não chega aqui naquele momento, né? Ela, na verdade, não chega aqui, tá? Ela vai chegar já alterada, né, mais para frente. Porque o que a gente estava fazendo aqui nesse período todo, né? A literatura das ciências sociais no Brasil, como vocês bem sabem, tem outro recorte, né? Mais próximo de uma reflexão sobre Estado do que de uma reflexão sobre o governo, mais preocupada com as questões macro-sociológicas, né, e históricas do que com a análise do processo de produção de políticas em detalhe, né? Então, o que eu diria a vocês é que na literatura mais geral das ciências sociais não se estudou o processo de produção de políticas públicas, né? A gente estudou o Estado e aí o conjunto, né, das questões que tem a ver com o Estado aparecem nas políticas públicas, tá? É outra tradição de pensar políticas públicas, tá? Que não é, como eu disse, a tradição dessa literatura de análise de políticas públicas que eu estou apresentando a vocês. É um texto muito bom do Marcos Mello, que fez um balanço da literatura, já um texto dos anos 90, final dos anos 90, né, e que ele conclui dizendo isso: olha, o que a gente tem em termos de estudos sobre políticas públicas no Brasil, né, ele está falando em 99, são estudos, como está colocado ali, mais ligados ao papel do Estado, né, do que a questões relativas à gestão de governo ou das políticas públicas desenvolvidas. Essa literatura do processo vai chegar aqui só nos anos 2000, tá? Por isso que ela ainda, para nós, é relativamente nova. E ela chega aqui nos anos, mais ou menos no final dos anos 80, na verdade, né, se estrutura nos anos 90 e se desenvolve mesmo nos anos 2000. Ela chega aqui por vários motivos, né? Aí, se a gente levar em consideração os argumentos do Gilberto Rochman, da Marta Rett, do Eduardo Marx, aí no texto de 2007, eles vão dizer: olha, o que aconteceu é que, principalmente depois da Constituição de 88, a gente observa um desenvolvimento de estudos sobre políticas setoriais, né? Principalmente as políticas de saúde, previdência, educação, planejamento, né? E aí, para estudar essas políticas, os pesquisadores precisaram lançar a mão de uma literatura específica, né?
de análise de política pública, para além da questão histórica, de transformações do Estado e dessas políticas. Né? Então, há um movimento próprio que tem a ver com o desenvolvimento das próprias políticas públicas do Brasil, que acabou puxando, né, o desenvolvimento dessa área. Segundo eles, também a gente tem análises que começaram a considerar o desenho das políticas, financiamento de políticas, que também são consequências, de certa forma, da Constituição de 88, né, padrões de financiamento, a questão federativa, né, como um elemento importante, e esses estudos também acabaram, né, dando puxando, né, os estudos de políticas públicas de uma forma geral. E uma terceira justificativa, né, é a própria especificidade do Estado brasileiro na produção de políticas. Né? A burocracia que nós temos, seu papel, né, na produção de políticas, questões relacionadas à participação, que também foram se tornando bastante importantes depois da Constituição de 88, né, e elementos desse tipo. Então, acho que a redemocratização tem um papel importante, e a Constituição de 88 também, né, com as políticas e a extensão de direitos. Isso ajuda a explicar, né, a atenção e o interesse maior sobre políticas públicas no período mais recente. Olhando o período um pouco mais próximo nosso, entre os anos 90 e os anos 2000, né, esse mesmo levantamento dos autores percebeu uma movimentação na literatura sobre políticas públicas no Brasil, né, em 3 direções. Primeiro, estudos relacionando a produção de políticas a dimensões institucionais, né, de Estado e governo. Tá? Então, forma de governo e forma de Estado versus a produção de políticas públicas, pensando em especificidades da produção, portanto, de políticas no Brasil. Tá? Um conjunto de outros estudos que foram pensar a questão da cultura política, a relação entre Estado e a sociedade, um pouco representada pelos estudos sobre participação em políticas públicas, né, que é objeto de uma discussão que vocês vão ter aí nos próximos dias, né, reformas também, né, a própria questão da reconfiguração do poder local, políticas públicas que são implementadas no plano local, de porte federal. Então, essa discussão toda movimentou um conjunto de estudos entre os anos 90 e os anos 2000 sobre políticas públicas no Brasil. Né? E, de acordo com eles também, a literatura baseada nos modelos teóricos que eu mencionei há pouco começou a ter uma presença um pouco maior também. Né? E aí o campo de políticas públicas dentro das ciências sociais, de uma forma geral, foi se reconfigurando. Outros argumentos também sobre a expansão do campo, né, aí identificados pela Celina Souza, tem a ver com alterações do papel do Estado nos anos 90, né, pós-Constituição de 88, mas as mudanças dos anos 90 e mudanças mais recentes a gente poderia acrescentar aqui também. Né? Então, o fazer da política, o processo se torna importante. Aquilo que a ciência social não conseguia enxergar, né, ou não tinha como propósito enxergar a partir das teorias macro, se torna importante. Né? E aí a gente precisa de abordagens específicas, ou de lentes específicas para você conseguir enxergar esses processos. Né? O fazer da política se torna importante. Né? Entender esse fazer facilitado pelas teorias mesmo. Né? Desafios da democratização, né, e da implementação das políticas asseguradas na Constituição e alguns desafios também do campo. Né? Somados a esses argumentos, a gente vai ter alguns outros da Marta Retti, né, que também vai dizer, olha, as transformações recentes na sociedade brasileira acertaram em cheio, né, as políticas públicas, e é por isso que a literatura tem privilegiado, né, o estudo de políticas públicas no período mais recente, né, em função de processos de mudança, experimentação e inovação em políticas públicas, sobretudo locais, a relação desses processos com o processo eleitoral também, né? A questão da participação como um elemento também importante e que altera, né, e faz com que a gente entenda
coisas que a gente não enxergava antes sobre o próprio funcionamento do Estado, a partir dessas dinâmicas de participação, enfim, outros elementos que também se somam e ajudam a explicar o crescente interesse em políticas públicas no período mais recente, né? Dessa forma, a gente tem como conclusão, passando muito rápido por esses argumentos todos, né, dois processos que vão se somar, né, e vão caracterizar uma mudança muito importante sobre o estudo de políticas públicas, né, que tem duas dimensões. A gente pode dizer que o campo de políticas públicas hoje ainda, né, daqui para frente é uma outra conversa, né, mas acho que até o presente momento, porque acho que essa análise a gente tem que pensar assim hoje, né, até hoje, esse momento que estamos aqui, né, a gente tem um campo em expansão, tá? Não sei se daqui para frente a gente terá um campo em expansão, mas já é uma outra conversa, né? Estou olhando o que a gente tem hoje, tá? A gente tem um campo em expansão em duas direções. Um campo de políticas públicas como um campo de prática, de ação, de atuação mesmo, tá? E um campo de conhecimento, um campo acadêmico, um campo de estudo, um campo de pesquisa, que é basicamente, né, nesse espaço da universidade em que a gente está inserido, né? Como um campo de atuação prática, a gente tem uma expansão enorme em carreiras dentro do Estado, que lidam diretamente com políticas públicas, órgãos que cuidam de fazer isso, formulação, implementação, né? Enfim, uma série de exemplos a gente poderia pensar do ponto de vista da atuação prática. E como campo de conhecimento também, né? Aqueles argumentos todos vão mostrando por que a academia acaba, né, os estudos sobre políticas públicas acabam se tornando importantes. Tem os dados aqui interessantes, primeiro sobre graduação. Esse gráfico podia estar atualizado, né? Ele é de 2013, foi um levantamento com base no INEP, da NEPCP, que é a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, né? Eles fizeram um levantamento com base nos dados